Olá, uma boa noite para você em casa. Olha, senador Rodrigo Cunha luta para que não haja reajustes na conta de água e nem o corte no abastecimento de energia para os alagoanos. Renan Filho anuncia que o Estado vai concluir as obras das unidades do IFAL em Maceió, Rio Largo e também em Batalha. Além disso, você vai ver também. Jovem de apenas 23 anos morre após tomar 1 litro de vodka. Maceió registra aumento de 60% nos casos de dengue de janeiro a setembro deste ano em relação ao ano passado. Apesar da antecipação da segunda dose, quase 53 mil pessoas ainda não completaram a imunização em Maceió. Essas e outras, agora no Jornal do Estado. Uma excelente noite de quinta-feira para você, acompanhando aqui a programação da TV Ponta Verde. Olha, a gente começa essa edição falando que um jovem de apenas 23 anos morreu após tomar 1 litro de vodka. Ele era da cidade de Senador Rui Palmeira, aqui no interior de Alagoas, e estava morando em São Paulo. Tudo isso aconteceu depois de uma aposta. Olha isso. O caso aconteceu no último domingo. José Anderson Nunes, de 23 anos de idade, natural do município alagoano de Senador Rui Palmeira, estava em uma reunião com amigos. Ele morava há 2 anos em São Paulo. Naquela ocasião, foi feita uma aposta e o Anderson ingeriu sozinho uma garrafa de 1 litro de vodka. Anderson teve uma parada cardíaca e não resistiu. A família fez uma vaquinha para arrecadar recursos e trazer o corpo de Anderson para o município de Senador Rui Palmeira. O corpo do jovem foi sepultado na manhã de hoje. Sobre os riscos da grande ingestão de bebida alcoólica, nossa equipe de reportagem conversou com a Clínica Geral, Cíntia Vieira. O grande problema dessa grande quantidade de álcool quando você ingere é que o corpo não consegue metabolizar rápido e suficiente para que não haja problema, né? Você hidratando, tudo direitinho. O problema é o seguinte, como ele ingere rápido demais e não dá tempo de metabolizar, vai ocasionar um colapso em todo o organismo, principalmente no sistema nervoso central, que aí vai levar o paciente a náuseas, a vômitos, a um excesso de sensação de bem-estar. E cada vez que esse excesso de bem-estar acontece, ele acha que está melhorando, que está de bem, que não tem nada, e aí é o contrário. Como o paciente já está numa fase mais debilitada, ele vai começar a vomitar e pode aspirar esse vômito que a gente chama de broncoaspiração. E esse broncoaspiração, ele respira esse vômito que vai para o pulmão. E aí vai levar esse paciente a uma parada cardiorrespiratória. E, doutora Cíntia, existem diferenças entre um organismo de uma pessoa mais nova para uma pessoa mais madura, nos tipos de reações em que as pessoas estão ingerindo essa bebida, seja ela em grande quantidade ou pouco? Sim, existe. As pessoas que mais sofrem com as bebidas alcoólicas são os jovens e são as mulheres. Os homens, eles têm uma tolerância um pouco maior. E aí eles sofrem muito, principalmente esses jovens hoje em dia, é tanta brincadeira, como é o caso do Anderson, que veio a falecer, e aí nessas brincadeiras eles vão e bebem e acham que está tudo em paz e chega nessa situação lamentável, mas eles sofrem mais. A orientação é a mesma, evitar exageros, excessos, para que situações como essas não terminem no hospital ou até mesmo em um óbito. Exato, exatamente, o que a gente pede é que não beba, o ideal é que não se beba. E se houver uma ingesta que seja de pouca quantidade, mas aí eu posso beber muito ou pouco, eu aguento muito ou pouco, isso depende muito de cada pessoa. Da ingesta tem uns que com uma cerveja já está ruim. Então, assim, a gente pede que não beba, a gente pede que não dirija, porque a gente recebe aqui no HGE muitos pacientes por conta do uso excessivo de álcool, com acidentes, enfim, de brigas mesmo, né? Então, assim, a gente pede muito que evite o álcool. Marcelo Moreno para o Jornal do Estado. Isso vai da cabeça de cada um, né? Cada jovem tem uma maneira de ver a vida e de viver. Isso foi irresponsabilidade mesmo, né? Foi falta de um pensamento um pouco mais à frente, inclusive dos amigos. É triste para a família ter uma pessoa que venha morrer por um excesso de bebida, por uma aposta, por uma brincadeira. Que isso sirva de exemplo para muitos que costumam fazer esse tipo de brincadeirinhas em casas e festas. Olha só o resultado. Tristeza, né?
Olha que número assustador. No Brasil, cerca de 20 mil pessoas estão desaparecidas. Sumiram sem deixar nenhum rastro. A gente vai contar agora a história de uma família que, através da Política Nacional de Buscas de Desaparecidos, conseguiu localizar o corpo de Everaldo da Silva, que há anos havia sumido. Esse é o primeiro caso em Alagoas que contou com esse importante mecanismo de busca. Olha só. Foram anos à procura pelo aposentado Everaldo Leite da Silva, de 44 anos. Somente após 5 anos surgiu uma notícia triste. A família descobriu que ele estava morto. Uns meses e anos, né? De uma angústia, de uma espera, né? E a gente não sabe como se estava vivo, se estava morto, como ele estava passando, né? Se alguém estava cuidando, se estava sofrendo. Mas essa espera teve um fim. Este é o primeiro caso a ser solucionado em Alagoas, com a implantação da Política Nacional de Buscas de Desaparecidos. A perícia oficial teve um papel importantíssimo para aliviar a dor da família de Everaldo da Silva. Teve uma semana nacional de coletas em junho, onde familiares de pessoas desaparecidas compareceram aos 2 IMLs, IML Maceió e IML Arapiraca. Foi feita uma checagem, eu pedi para os IMLs fazerem uma triagem, por exemplo, procurar os corpos de acordo com a data que o familiar disse que a pessoa desapareceu, pelas características físicas, o local mais ou menos, e chegou-se a esse cadáver, que tinha sido coletado material. A perícia oficial de Alagoas ainda tem um desafio gigantesco pela frente: identificar 800 corpos. Esse número, somado com outros estados, revela o quanto existe de pessoas desaparecidas no Brasil. No Brasil todo, chega perto de 20 mil. Então, todos os estados têm esse mesmo problema que a gente está tentando solucionar por meio do projeto. Nós já começamos a genotipar, traçar o perfil genético desses corpos e, ao mesmo tempo, paralelamente das famílias, para fazer essa checagem. Então, a checagem, o familiar e o corpo é checado nacionalmente, não é só aqui em Alagoas, não. Para identificar uma pessoa desaparecida, é necessário o cruzamento dos dados genéticos. A família do desaparecido deve fazer o seguinte: deve procurar a delegacia mais próxima, fazer um boletim de ocorrência. Caso já tenha esse boletim, dirija-se a um IML, qualquer dos IMLs mais próximos da sua região, e para doar esse material genético que será inserido no banco. Aí, se possível, leve fotos da pessoa desaparecida, reportagens da época, se tiver, tudo que ajudar. Em Pernambuco, o projeto Desaparecidos teve um final feliz. 2 irmãos estavam em cidades próximas. Um estava na condição de morador de rua, não se lembrava quem era, e uma pessoa viu falando da campanha e levou ele lá para fazer a coleta, e a irmã, em outro município, também foi fazer. E deu a coincidência e os 2 irmãos se encontraram. Foi muito lindo de ver, assim, né? Porque ele não estava morto, ele estava vivo, mas não sabia quem é. Olha, apesar da antecipação da segunda dose das vacinas da Pfizer e AstraZeneca em Alagoas, acredite, quase 53 mil pessoas ainda não procuraram os postos para completar a imunização somente em Maceió. Eu estou falando 53 mil pessoas, em média. O porquê disso? Vamos tentar entender na reportagem. Maceió registra hoje mais de 53 mil pessoas que ainda não tomaram a segunda dose dos imunizantes contra a Covid-19. Se comparado com o último balanço, são 2 mil pessoas a menos, mas esse número continua alto. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a diretora da Vigilância em Saúde do município, Fernanda Rodrigues. Fernanda, quais são então os incentivos que Maceió oferece para que as pessoas compareçam aos pontos de imunização e tomem a segunda dose? Exato, é necessário que as pessoas estejam conscientes, né, da sua responsabilidade, tanto pessoal quanto com toda a população, em relação a completar esse ciclo vacinal. Então, são 53 mil pessoas que ainda não compareceram. Isso está representando 12% da nossa população que deveria ter ido ao ponto de vacinação e ainda não veio. E Maceió está com unidades de saúde para agendamento no site do Vacina Maceió, com 8 pontos de vacinação funcionando todos os dias, de domingo a domingo, inclusive com dias de corujão nos 2 drives e nos 2 shoppings. Então, não tem justificativa para que as pessoas deixem de comparecer. Esse é o apelo que a gente
gente faz enquanto Prefeitura de Maceió, porque nós nos preocupamos, né? Estamos aí ofertando com toda essa eficiência, né, dentro da capital, para que a gente possa ter a nossa vida normalizada. Houve também mudanças com relação à segunda dose da AstraZeneca e Pfizer. Os prazos foram antecipados. Exatamente. Nós já vínhamos antecipando a AstraZeneca em até 10 dias e isso continua. A Pfizer, nós fizemos a antecipação no aprazamento, que antes era de 12 semanas. A gente já está aprazando para todas as pessoas para 8 semanas, ou seja, você completou 56 dias de intervalo entre a primeira, pode ir tomar a segunda dose. E também a Coronavac, ela não está sendo antecipada, até porque o prazo é mais curto, mas todas as pessoas com 20 até 28 dias devem procurar. E essa é uma das nossas preocupações. As pessoas que não estão, boa parte das pessoas que ainda não procuraram para tomar vacina são pessoas que tomaram a vacina da primeira dose Coronavac recentemente, né? Então, são pessoas que de 40 dias para cá não retornaram aos pontos de vacinação para tomar essa segunda dose. Dose de reforço, a conhecida terceira dose, também segue sendo aplicada normalmente aqui na cidade? Segue sendo aplicada nos 8 pontos de vacinação para todas as pessoas com 60 anos ou mais que tenham um intervalo de 6 meses, né, da segunda dose. E para os trabalhadores de saúde também com intervalo de 6 meses. Além disso, os imunossuprimidos também podem comparecer, só que com um intervalo diferente. Eles já podem comparecer 28 dias após a segunda dose. Olha, agora tem um recado importante para você em casa. Eu vou falar da Nacional G3, mas antes tem um recadinho, olha. Meu nome é Nelson, eu tinha uma dívida de 53 mil com o banco desse carro aqui. Procurei a Nacional G3 e tive uma economia de 50% na Nacional G3. Não deu mais nada do carro, tá quitado. E eu recomendo a Nacional G3. Pois é, eu recomendo também a Nacional G3, porque assim como o Nelson, se você tem dificuldade para pagar o seu cartão, não consegue mais pagar as parcelas do seu veículo, calma, porque para tudo tem uma solução. E a Nacional G3 é uma delas, porque oferecemos as melhores soluções. A Nacional G3, para você ter ideia, não cobra valores à vista, tem atendimento presencial, tem assistência jurídica, quitação antecipada, tem descontos na quitação para você, com experiência de mais de 10 anos no mercado, estando nas maiores cidades de todo o Brasil e realizando mais de 120 mil atendimentos por ano. É fácil, eu estou repetindo toda noite para você aí em casa, aqui no Jornal do Estado. Você vai seguir a Nacional G3 nas redes sociais, na palma da sua mão, no seu aparelho celular. Ou, se você preferir, pode ligar de maneira gratuita no 0800 888 3211. O telefone aparece aqui para você na sua tela. Liga agora, não perca tempo. Não é revisional, é Nacional G3. Liga agora e ponha um fim no seu problema. Olha, daqui a pouquinho, o Maceió registra um aumento de 60% nos casos de dengue de janeiro a setembro em relação ao ano de 2020. Isso é um dado muito preocupante, hein? O Jornal do Estado volta em apenas 3 minutos e meio. Fica com a gente. Muito bem, já estamos de volta com o Jornal do Estado. Olha, aproveitando, hoje é quinta-feira, hoje às 11h15 da noite, você não pode perder A Praça é Nossa. O programa está literalmente imperdível. Dá só uma olhadinha nesse trecho que a gente separou para você, veja. Essa história é boa, viu? Tu faz o favor de rir no final. Pelo amor de Deus! Fica tranquilo, viu? Você já tá com a peruquinha? Isso é fim de carreira. É verdade. Vocês estão filmando isso? Olha, eu só tenho 2 palavras pra te dizer. Parabéns. Você já sabe pedir um presente? Hoje à noite, aqui no SBT, A Praça é Nossa. Olha, na manhã de hoje, o governador de Alagoas, Renan Filho, foi à cidade de Palmeira dos Índios com a caravana Avança Escola 10. O governador anunciou que vai dar continuidade às obras das 3 unidades do Instituto Federal de Alagoas, que é o IFAL, que estão paradas. O Estado vai custear cerca de 45 milhões de reais para construir as 3 sedes do IFAL e seguir ampliando o ensino técnico profissionalizante para o nosso povo. Só sabe o que significa uma escola técnica federal quem já estudou numa delas. Aquilo ali ajuda muito o cidadão a ter uma profissão, a se especializar, se qualificar, se preparar para o mercado de trabalho. Mas eu sou o governador e eu, com muita
satisfação, vou continuar construindo o IFAL aqui em Alagoas com o dinheiro do nosso povo. Porque se eu perguntar às pessoas que estão aqui nessa entrevista, certamente todo mundo concorda com a importância dos institutos federais. Aqui em Palmeira, por exemplo, tem um de excelência. Quem não se lembra quando aqueles meninos ganharam um prêmio nacional por fazer tijolo com bagaço de cana? Quem não se lembra é que as pessoas, quando saem do IFAL aqui em Palmeira dos Índios, têm mais facilidade de acessar o mercado de trabalho. De maneira que essas coisas precisam continuar. Mas, graças a Deus, o mais pobre, nesse caso, é Alagoas, está ajustado para a gente ajudar o Estado a avançar. Pois é, ainda falando de política, o senador Rodrigo Cunha luta para que não haja reajustes na conta de água nem o corte no abastecimento de energia para os alagoanos. Quem vem com mais informações, aliás, informações importantes a respeito desse, que é um assunto nacional, né? É a Fernanda Martinelli, veja. O alagoano agora precisa ficar mais atento à conta de água. E não é só pela questão da quantidade de uso, mas reajustes nas tarifas. Isso porque, no início de setembro, a Justiça proibiu o aumento de 8% das tarifas de água e esgoto em Maceió e na região metropolitana, que concentra outras 9 cidades. A decisão é liminar, ou seja, temporária, mas é válida até o julgamento final do processo, que foi movido contra a empresa BRK Ambiental pelo senador alagoano Rodrigo Cunha, do PSDB. Exatamente lá no meu estado de Alagoas, é o primeiro local onde houve o leilão após o marco do saneamento. Então, o Brasil inteiro está acompanhando o que está acontecendo no estado de Alagoas. E, infelizmente, nós tivemos um reajuste permitido pelo governo do estado, mesmo durante esse período de pandemia, em mais de 8%, para o cidadão que já não consegue pagar a sua conta de água. Então, por entender o momento social que estamos vivendo, buscamos a justiça que suspendeu esse aumento. No entanto, a própria empresa está desrespeitando uma decisão judicial e continua praticando esse aumento. Então, nós conseguimos ingressar com um novo pedido para que a empresa seja punida com uma multa de R$1.000, um recurso para ser revertido para o próprio consumidor, por desrespeito a uma decisão judicial. Além do reajuste na conta de água, outra preocupação do alagoano é com a conta de luz. Nesse caso, não com o aumento, mas sim com o corte no abastecimento. Isso porque acabou em setembro a decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, de não interromper o fornecimento de energia para os consumidores de baixa renda que não conseguiram ficar com as contas em dia por conta da pandemia do coronavírus. O senador Rodrigo Cunha defende que a medida seja estendida. Sim, está andando, inclusive a população alagoana está acompanhando de perto e, repito, o Brasil também está interessado no que está acontecendo no estado de Alagoas, porque é a primeira empresa, após o marco do saneamento, a assumir uma responsabilidade com o estado. Cada um tem que fazer a sua parte. Enquanto não tem uma solução desse problema, você economizar na energia e, sem sombra de dúvidas, também fechar a torneira. O aumento nos casos de dengue em Maceió tem assustado autoridades de saúde da capital. Para se ter uma ideia, só nos primeiros 9 meses deste ano houve um crescimento de 60% nos registros da doença, se comparado ao mesmo período do ano passado. Um dado assustador. Dona Lúcia é precavida quando o assunto é cuidar da saúde. A casa dela está sempre aberta para que os agentes de endemias inspecionem possíveis focos do Aedes aegypti. Porque é por bem da pessoa, né? Para a saúde da pessoa também, né? Eu autorizo sim. A gente faz a parte da gente, né? A gente limpa, a gente varre, limpa tudinho. Mas nem todo mundo não faz o que o outro faz, né? Que não pensa o mesmo pensamento, né? Apesar dos esforços para combater o mosquito, os casos de dengue têm aumentado em Maceió. Do início deste ano até a última semana de setembro, foram quase 2.000 casos. Aumento de 60%, se comparado com o mesmo período do ano passado. Na minha opinião, como coordenador e agente de endemias aqui de Maceió, eu acho que foi o esquecimento. O foco todo foi Covid, então a Covid foi baixando e as pessoas começaram a ir a impostos, né, e começou as notificações de casos de dengue. Por isso esse aumento. Não só por isso, né? Foi por conta que o pessoal esqueceram os cuidados necessários para que faça a prevenção. Lixo, terrenos baldios, vasos de plantas com água parada, desleixos que ajudam na criação do mosquito e que pode ser fatal. Nós temos um óbito confirmado e nós temos outros em investigação. Então a gente não pode esquecer que a dengue existe, a dengue pode evoluir, pode matar. O Jornal do Estado vai ficando por aqui. A gente tem encontro marcado com a notícia amanhã às 7h20 aqui na sua TV Ponta Verde. Na sequência, o SBT Brasil com notícias do Brasil e do mundo. A todos, uma ótima noite.
Um bom descanso. Até lá. Tchau.